A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Devocional Lamentações, capítulo 2, continuando o estudo do livro de Lamentações. Ontem, no capítulo 1, a gente viu, nas Lamentações que o povo sabia que sobreveio a carga, sobreveio o castigo de Deus por causa da impiedade, por causa da maldade, da idolatria que eles tiveram, os pecados que eles fizeram contra Deus. Por isso sobreveio sobre eles essa terrível carga. No capítulo 2, a gente vai ver outras lamentações e falando desse castigo ainda, mas com uma visão. Hoje o Espírito Santo me direcionou para tocar em outro ponto, além do povo, no capítulo 1, como eu falei, do povo reconhecer, olha, veio esse castigo sobre nós e nós merecemos, no capítulo 1 foi assim, né? Nós merecemos esse castigo, sobreveio sobre nós, porque nós não ouvimos a voz de Deus, porque nós pecamos contra Deus. E nesse capítulo 2, eu vou falar conforme o Espírito Santo me direcionou. E vamos lá, antes que eu fique me demorando e enrolando aqui para falar. Eu vou começar a partir do verso 5, que diz assim: Tornou-se o Senhor como inimigo, devorou Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza. Aqui está falando, olha, tornou o Senhor como nosso inimigo. Isso a gente já estava vendo. Agora o Senhor não estava mais protegendo a Jerusalém e a Judá. O Senhor os entregou na mão dos inimigos. O Senhor tornou-se como se fosse um inimigo do povo de Israel, do povo de Judá. Verso 6. E arrancou a sua cabana com violência, como se fosse a de uma horta. Destruiu a sua congregação, o Senhor. Em Sião pôs em esquecimento a solenidade e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Olha, na ira do Senhor, na indignação da sua ira, o Senhor rejeitou o rei e o sacerdote. O Senhor rejeitou a congregação, rejeitou as celebrações das congregações, porque eles estavam, tudo que eles faziam já não era mais puro, se tornou impuro por causa da maldade deles, o que eles transformaram tudo. Eles trouxeram o pecado para dentro, e aí, conforme eles não ouviram a repreensão de Deus, porque o Senhor os repreendeu antes de mandar o castigo, o Senhor mandou os profetas dele. O Senhor mandou os profetas anunciarem que haveria castigo se eles não se arrependessem. O Senhor mostrou a maldade do povo, exatamente o que eles precisavam se corrigir. E falou, olha, se vocês não se corrigirem, eu enviarei o castigo, por causa da maldade. Vocês vão colher o que vocês estão plantando. Mas se vocês se renderem a mim, se arrependerem dos seus maus caminhos, eu vou livrá-los deste castigo. Não vai vir sobre vocês. Só que o povo não deu ouvidos aos profetas, pelo contrário, perseguiu e até alguns tentou matar os profetas do Senhor, e alguns profetas do Senhor foram mortos. Então, assim, não deram ouvidos à voz de Deus que foi anunciada por meio dos profetas. O Senhor os alertou. O Senhor não simplesmente os castigou. O Senhor falou, olha, não estou me agradando da maldade de vocês. Vocês têm que se corrigir, se voltem para mim. Porque se vocês não se voltarem, sobrevirá um grande mal sobre vocês. E ele disse claramente na palavra dele, por meio dos profetas, o que aconteceria. E porque eles não se arrependeram, o povo não se arrependeu, tudo que o Senhor falou que sobreviria sobre eles, todo mal sobreveio. A palavra do Senhor se cumpriu. No verso 7 diz assim: rejeitou o Senhor o seu altar, detestou o seu santuário, porque já estava impuro, já estava corrompido. Entregou na mão do inimigo os muros dos seus palácios. Deram gritos na casa do Senhor, como em dia de reunião solene. No verso 9 diz assim: abateram as suas portas, ele destruiu e quebrou os seus ferrolhos.
O seu rei e seus príncipes estão entre as nações, onde não há lei, nem acham visão alguma do Senhor e seus profetas. Aqui está dizendo, olha, os seus príncipes agora eles estão numa terra onde não há lei. Eles estão numa terra onde não há a lei do Senhor, onde não é a terra deles, eles estão a serviço do povo. Eles foram levados cativos, os príncipes foram levados cativos, né? E ainda fala, olha, nem acham visão alguma do Senhor e seus profetas. O Senhor também, aqui está dizendo claramente, nem acham visão alguma do Senhor e seus profetas, quer dizer, os profetas eles não estavam tendo mais visões, o Senhor não estava dando mais visões aos profetas, o Senhor estava dando o tempo dos profetas, aqueles que haviam profetas de Deus, que Deus falava com eles e eles não anunciavam a palavra do Senhor, pelo contrário, falavam mentiras, falavam coisas para agradar o povo, temiam mais ao homem do que a Deus. Nós não devemos temer ao homem. Se o Senhor traz uma palavra de correção, né, para que a gente anuncie alguém, e isso a gente tem que ter muita sabedoria, a gente tem que pedir discernimento a Deus, tem que estar direcionados pelo Espírito Santo até na maneira de agir e de comunicar. Tem que ser da forma que Deus quer, não da forma que a gente entende que Deus quer. Por quê? Porque às vezes quando a gente faz da forma que a gente entende, como a gente interpretou que Deus quer, as coisas dão errado. Então a gente tem que estar ligado no Espírito Santo de Deus para fazer e anunciar conforme o Espírito Santo de Deus quer anunciar. Porque quando é palavra de correção, tem que ser dada, não pode deixar de ser dada, mas tem que ser da forma que Deus quer que seja dada. Porque a palavra de correção, ela também é palavra de amor. Deus nos ama e Ele nos corrige para que nós não venhamos a nos apartar da presença dEle, para que não sobrevenha sobre nós o castigo, né? Que a gente não colha frutos maus, porque nós plantamos frutos maus. Então a palavra de correção de Deus é o próprio amor dEle e a graça dEle falando, olha, você precisa se corrigir nesse ponto, né? Para que não sobrevenha sobre você um mal. Precisamos ouvir a palavra do Senhor, a direção do Espírito Santo de Deus. Se o Senhor está nos alertando para nos corrigirmos em algum ponto, a gente tem que ter temor, né, de saber que é algo sério, nós precisamos nos voltar para Deus, precisamos seguir a direção que Ele está nos dando e ouvir a direção dele. Porque se nós não damos ouvidos, assim como o povo não deu ouvido, sobrevirá o mal. Sobrevirá o tempo mal, sobrevirá o mal, porque a palavra do Senhor de correção, de repreensão é para o nosso bem, e era para o bem do povo, só que o povo não se arrependeu, né? E que possamos, quando Deus nos chama a atenção, nos corrige numa direção, ouvir a direção de Deus, porque a vontade dele, a direção dele é perfeita. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele tem planos de paz e planos perfeitos para nós. Mas se saímos da direção dele, abrimos uma porta gigante para o inimigo entrar e fazer o que ele quer e nos tornamos, às vezes, tornamos as coisas do Senhor impuras, porque nós não nos corrigimos. Então devemos estar atentos à voz do Senhor. No verso 11 diz assim: já se consumiram os meus olhos com lágrimas, turbada está a minha alma, o meu coração se derramou pela terra, por causa do quebrantamento da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Essa palavra, ela se cumpriu, né? Desfalecem as crianças, os meninos pela rua da cidade. O profeta Ezequiel, o Senhor usou o profeta Ezequiel antes, né, de qualquer coisa dessas acontecerem, anunciando que o que aconteceria com o povo por causa da iniquidade e da maldade, se eles não se corrigissem, se eles não se voltassem para Deus, se eles não se arrependessem dos seus pecados. E o Senhor avisa, olha, haverá grande fome, as crianças morrerão no caminho, as mães matarão as próprias crianças. O Senhor usa o profeta para poder se alimentar de tão grande fome. A fome será tanta que o Senhor fala com Ezequiel para contar a quantidade de comida. Ele
através da vida de Ezequiel, quis mostrar para o povo antes que acontecesse, olha, Ezequiel, você vai contar a quantidade de comida que você vai comer e a quantidade de água. Por quê? Ele estava anunciando por meio do profeta Ezequiel o que aconteceria com o povo se não se arrependesse. E o povo não se arrependeu, e exatamente como o Senhor tinha falado, aconteceu com o povo, né? E aqui as crianças, os meninos de peito, eles desfaleciam na rua, eles morriam, eles desmaiavam, eles estavam enfraquecidos de fome. Verso 12. Dizem as suas mães, onde há trigo e vinho, quando desfalecem como ferido pelas ruas da cidade, derramando-se a sua alma no regaço de suas mães. Né? Olha, eles estão desfalecendo, né? No regaço das suas mães. A alma, não só o corpo desfalecia, mas a alma se desfalecia, não tinha água e comida. E pergunta onde há vinho, onde há trigo, nem água tinha o suficiente, era contada a água. Verso 13. Que testemunho te trarei? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar a ti, ó virgem, filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua ferida, quem te sarará? Eu marquei esse versículo 13, esse lamento, por quê? Porque nós sabemos quem pode sarar e nós sabemos quem sarou os remanescentes do povo, aqueles que sobraram, aqueles que viram o que aconteceu com o povo, que sobreviveram e que se arrependeram dos seus maus caminhos, os remanescentes. Quem sarará o povo? O Senhor. O Senhor derramou da graça, da misericórdia dele, e no tempo determinado ele sarou o povo, ele restaurou o povo, ele restaurou Jerusalém, ele restaurou o templo do Senhor. Então a gente conhece a palavra que sim, quem te sarará? Somente Deus pode sará-los, somente Deus pode nos sarar, né? Quando estamos passando por situações que poderíamos não estar passando, né? Porque o Senhor nos alertou, situações que Ele avisou e nós não demos ouvidos à voz dEle, e agora poderemos estar passando, você pode estar passando, mas quem te sarará, quem te livrará? O Senhor. Que você possa se voltar para Deus, que nós possamos nos voltar para Deus, né? E clamar a Ele, porque só Ele pode sarar, só Ele pode restaurar, só Ele pode nos transformar e nos reedificar novamente, nos transformar totalmente, haver restauração na nossa vida, na nossa alma, no nosso contexto, no nosso entorno, em tudo. O Senhor pode fazer novas todas as coisas, mas precisamos nos render a Ele, precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos e nos voltar para Ele. Ele é o Senhor e nós devemos colocar Ele nessa posição de Senhor da nossa vida. No verso 14 diz assim: os teus profetas viram para ti vaidade e loucura e não manifestaram a tua maldade para afastarem o teu cativeiro, mas viram para ti cargas vãs e motivos de expulsão. Esse lamento, alguns profetas, né, os profetas do Senhor, como Jeremias, Ezequiel e entre outros profetas, Amós, eles anunciaram, né, correção do povo, da iniquidade, da maldade, que eles se arrependessem do mau caminho, que eles não continuassem daquele jeito, que se eles se arrependessem o castigo não viria, mas que se eles não se arrependessem o castigo viria sobre eles. Esses profetas, eles anunciaram o que Deus estava dizendo, e eles foram perseguidos, eles tiraram chacota deles, alguns foram até perseguidos, presos, mortos. Então, o que acontece? Esses profetas anunciaram, mas haviam muitos outros profetas que queriam agradar o povo. E eles viram para o povo vaidade e loucura. Eles viram para o povo coisas falsas que não eram de Deus. Eles eram profetas para o povo, não eram profetas do Senhor, não anunciavam a palavra do Senhor. Então, quando tinha os profetas que anunciavam coisas que eles queriam ouvir, loucura e vaidade, e havia os profetas de Deus que estavam anunciando, olha, se corrige,
né? Não põe ídolo no meio do povo, não adora outros deuses. E esses profetas anunciando isso, eles preferiram o quê? Ouvir os profetas que falavam loucura e vaidade, aquilo que agradava a eles. Não, não vai vir sobre mal nenhum sobre vocês. Não, o Senhor está abençoando, o Senhor. Nem sempre a palavra boa é a palavra que vem de Deus. Esses profetas, eles estavam anunciando palavras boas para o povo, enquanto o povo estava na iniquidade. Enquanto o Senhor estava falando, olha, se corrige, porque o castigo vai vir se vocês não se corrigirem. Mas eu não derramarei sobre vocês castigo se vocês se arrependerem dos seus maus caminhos. E eles preferiram ouvir esses profetas que estavam falando palavras boas, de vaidade, de loucura para eles, do que a palavra do Senhor que estava chamando para o arrependimento. Que possamos estar atentos à palavra do Senhor. A gente pode conhecer a voz de Deus e que Deus fala quando conhecemos a palavra dele, quando meditamos na palavra do Senhor. Há muitos falsos profetas, há muitos falsos mestres. Havia naquele tempo e sempre haverá pessoas que às vezes estão falando coisas boas, mas não é aquilo que vem de Deus. Estão agradando o povo, mas estão levando o povo para um caminho que não leva a Deus, são as portas largas que não levam para a salvação. A palavra do Senhor diz: o caminho é estreito. O caminho é estreito. Devemos ouvir a direção de Deus, a direção do Espírito Santo de Deus. Então aqui o povo se levou pelos profetas que falavam vaidade e loucuras, e não pelos profetas do Senhor, que anunciavam arrependimento, que pediam para que o povo se arrependesse, para que não viesse vir o castigo. E Deus falou através de Jeremias, de Ezequiel, como seria esse castigo. E eles não se arrependeram, eles nem deram ouvidos. E o castigo veio. E aí eles entenderam que era a voz de Deus. Aí eles se lamentaram. Aí eles falaram, como no capítulo 1 diz, justo é o Senhor. Ele sobreveio sobre nós o castigo que nós merecíamos. Por isso que eles falam no capítulo 1. Então precisamos estar atentos à voz do Senhor, a voz, né, do Espírito Santo de Deus. A voz, o Espírito Santo de Deus, ele tem tantas maneiras de falar conosco. Ele fala por meio de homens dele, mulheres dele, né, profetas, pastores, deu branco, mas ele fala apóstolos, ele fala por meio bispos, dos servos e servas dele, mas ele também fala por meio da meditação da palavra, como ele fala no louvor, ele fala dentro de nós tem uma voz que é a voz do Espírito Santo dentro de nós. Quando temos o Espírito Santo de Deus, ele tá falando com a gente, ele fala com a gente. E é só que a gente precisa reconhecer essa voz dentro de nós, para saber o que é, né? Qual é a voz de Deus e qual é a voz da gente. No verso 15 diz assim: todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e maneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém, dizendo: é esta a cidade que dominavam, perfeita em formosura, gozo de toda a terra? Jeremias, ele anuncia no livro de Jeremias, né, não em Lamentações, mas no livro de Jeremias, ele anuncia sobre isso, né, que as pessoas passariam por Jerusalém e assobiariam, né, eles falariam, não era essa terra, né, que era cheia de formosura, né, e quando quisessem amaldiçoar alguém ou um povo, eles falariam que seja feita como foi feito com Jerusalém. Então aqui eles estão falando, quando sobreveio, né, o castigo sobre o povo, eles estão falando justamente tudo aquilo, é o cumprimento da palavra do Senhor, daquilo, do castigo que sobreviria sobre eles e veio por causa da maldade. Verso 17: fez o Senhor o que intentou, cumpriu a sua palavra, que ordenou desde os dias da antiguidade, derribou e não se apiedou, fez que o inimigo se alegrasse por tua causa, exaltou o poder dos teus adversários. Esse versículo, esse lamento, diz que é o 17.
cumpriu a sua palavra. O Senhor cumpriu a sua palavra. O que ele havia planejado. Mas ele havia planejado misericórdia, né? Porque ele antes mandou a palavra para o povo se arrepender e o povo não se arrependeu. E aí sobreveio esse mal. E da mesma forma, depois que sobreveio no tempo determinado, o Senhor tem uma passagem, eu não lembro agora, fala, se recordou, né? Se lembrou do povo. Ele teve misericórdia novamente e ele perdoou, ele derramou da graça, da misericórdia, se apiedou dos remanescentes, daqueles que sobraram do povo, daqueles que sobreviveram. E aí ele restaura o povo. O Senhor, ele é grande em misericórdia, ele não quer castigar o povo. Mas o castigo do Senhor vem porque ele é justo. Ele é a própria justiça e ele é santo. E ele quer que andemos, né, na justiça. Ele quer que nós façamos o bem. O que é a justiça? A benignidade. É andar de uma forma que você não planeja o mal, que você faz o bem, que você serve a Deus. A justiça de Deus, as coisas que Deus tem para nós, os planos dele é bom. O plano dele é que a gente haja com amor, que a gente ande em santidade. Só que existe em nós, por causa da queda, né, do homem, existe a maldade, existe o bem e o mal. Mas nós precisamos nos voltar para ele, nos arrepender das nossas maldades e buscar andar em santidade. Não andar nos caminhos maus. Se não fosse assim, Jesus não falaria, vai e não peques mais. Se ele fala vai e não peques mais, é porque nós temos a capacidade nele, em Deus, de não pecarmos mais. Quando temos a direção dele, quando colocamos ele no centro da nossa vida, nós temos a capacidade de ir e não pecar mais. Mas precisamos estar ligados nele. Sem ele não dá. Precisamos alimentar também o nosso espírito com a palavra do Senhor. Precisamos encher o nosso espírito com o Espírito Santo de Deus. Porque se alimentarmos mais a nossa carne do que o espírito, certamente pecaremos. Mas quando alimentamos, né, nos enchemos da palavra, enchemos o nosso espírito da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, nós estamos andando em santidade, nós estamos fazendo o que agrada o Espírito e dificilmente pecaremos. Pode ser que a gente venha a cair em algum momento de fraqueza, mas certamente quando nós temos o Espírito, assim que a gente cai, o Espírito já anuncia, porque isso acontece. Assim que a gente cai, o Espírito Santo já anuncia, a gente já pensa misericórdia, Senhor, e já se arrepende, já ora e já se volta para Deus, porque temos o Espírito Santo de Deus. No verso 19, tá acabando. Verso 19 diz assim: levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias. Derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta a ele as tuas mãos, pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Essa lamentação está chamando o povo a se levantar de madrugada, né, para estar orando, derramando o coração diante da face do Senhor, clamando pelos filhos, levantando as mãos, né, levantando as mãos pela vida dos teus filhinhos, intercedendo pelo povo, pela vida dos filhinhos deles, que desfalecem de fome. Esse lamento está chamando o povo a clamar ao Senhor, a se derramar diante da face dele. E é isso que nós devemos fazer, né? Nos tempos de aflição, quando vem o tempo mau, nós devemos nos derramar diante da face do Senhor, clamar pela ajuda dele. No versículo 13 diz, né? Quem te sarará? Quem sarará? Deus sarará, só Ele pode sarar. E nós devemos levantar o nosso clamor, pedindo, intercedendo, se não pela gente, se não é a gente, mas pelos filhinhos, por aqueles que a gente vê que está passando pelo tempo da aflição. Nós devemos levantar a nossa mão e interceder por cada um deles.
no verso 20, e é o último para eu encerrar. Vê, ó Senhor, e considera quem fizestes assim. Onde as mulheres comeram o fruto de si mesmas, as crianças que trazem nos braços? Ou matar-se-á no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Vem cá, mamãe. Acordou. Mamãe dá. Então aqui tá falando, olha, das mulheres que matariam os próprios filhos. Se eu não me engano, foi em Jeremias, eu acho que foi o profeta Jeremias, que falou que isso aconteceria. Então, vem cá, deita na mamãe. Oh, meu Deus. Eu vou encerrar por aqui. Esse já era o último versículo, né? Agora eu vou dar atenção à pequenininha que acordou. Eu agradeço a oportunidade que Deus me deu. Que nós possamos estar aqui amanhã mais um dia, né? Para aprender mais do Senhor. E que o Espírito Santo de Deus possa ministrar ao teu coração mais acerca da palavra dele. Ele está vivo e ele fala conosco. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.